Lindos, paz de Cristo, bom dia para você que vai acompanhando aqui ao vivo agora essa live pelo Facebook. A gente tá às terças, quartas e quintas pela manhã aqui com você, tentando compartilhar alguma coisa que o Senhor tem colocado no nosso coração a respeito da sua palavra. Hoje a gente vai falar sobre fracos, sobre fraqueza. E eu não sei se você, como eu, já se sentiu fracassado, sei lá, como se a sua vida não tivesse valido a pena, como se você tivesse inadequado às suas circunstâncias em volta, como se você olhasse para você mesmo e dissesse assim: poxa, eu não sei nem como é que eu tô vivendo isso, porque eu eu acho que eu não sou merecedor, eu acho que eu não sou eficiente o suficiente, não consigo as coisas, ou não... Sabe quando você olha pra você e fala assim: poxa, eu sou fraco. A grande verdade. Outras vezes você olha e fala assim, eu não sei se você já chegou a esse ponto, mas você fala assim: ah, velho, tô muito sujo, tô com pecados e meu coração tá trevoso, tô me sentindo derrotado, não sei direito o que é que eu vou fazer. Às vezes a gente se sente desanimado, sem força pra nada, e às vezes a gente fica se achando realmente como diz o povo, né? O verme do cocô do cavalo do bandido. A gente se sente desmoralizado, sem força. Enfim. Você até se pergunta: rapaz, o que é que Deus quer comigo mesmo? Né? O que é que Deus quer comigo? Deus tão perfeito, tão bom e tal, eu tão imperfeito, tão defeituoso. Mas não significa que porque você é um vaso aí um pouco defeituoso, de que você seja um vaso inútil, que Deus não olhe para você. O tema da nossa mensagem hoje é fracos. Eu quero dar um bom dia a todo mundo que está assistindo aí, que já chegou. Bom dia, gente. Thalita. Bom dia, Léo, Sara, Jonatas. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Dona Sônia. Bom dia, Nelísia. Ainda bem que Deus te deu esse livramento aí ontem, a você e sua família. Pati, bom dia, querida. Nidão, bom dia. Como é bom saber que mesmo diante das nossas imperfeições, Ele nos ama. Como é bom saber que mesmo diante da nossa fraqueza, Ele nos ama. Mas e como é que deve ser a nossa... Ô, meu querido. E aí, Edu, paz, meu querido. Uma das coisas que a palavra nos ensina, porque assim, o mundo... Existem umas ideias aí que parece que você vai vencer suas fraquezas negando suas fraquezas, né? Negando que você realmente é fraco. E hoje eu quero chamar você a ser sincero consigo mesmo e com as suas fraquezas. Bom dia, Val. O convite da palavra de hoje para mim e para você é rejeitar esse convite, às vezes mundano, de falar para você que basta você se esforçar mais e basta aquela palavra só de motivação externa. Nós sabemos que todos nós somos fracos. Quando você passa por lutas, por dificuldades, quando você passa por momentos trevosos da vida, você percebe isso.
Mas tem dois textos da Bíblia, inclusive eu coloquei eles aí na descrição do nosso vídeo. Vou estar orando, Duda. Vou estar orando, Nidão, pela família de Duda. A gente orou ontem lá na igreja. E lamentamos aí o falecimento de Eduardo, né, Duda. Que Deus o tenha e que o Espírito Santo venha confortar a família enlutada. A verdade é que a gente é fraco. E a Bíblia nos ensina como a gente deve lidar por isso. Bom dia, Ana. Bom dia, Manu. Ao contrário do que esse mundo tenta explicar e mostrar para você, a palavra nos ensina que a luz do conhecimento de Deus na face de Cristo brilha em nossos corações, os quais estão... A treva, quase que cai aqui a nossa conexão, acho que caiu e voltou. As trevas resplandecem na luz e a luz não tem poder contra as trevas. É como realmente a gente compreender que não é a gente querendo se mostrar arrogante, soberbo, forte, que Deus vá realmente nos levantar. A gente precisa admitir as nossas fraquezas. Quando você está fraco, então é que você está forte. Quando você luta para você resiste para admitir a sua fraqueza, você não recebe cura, você não é fortalecido, porque você está procurando força em si mesmo. E esse discurso é muito forte, né? Você tem que ter força em você mesmo. Porque você tem que superar, porque tal. Irmãos, é difícil a gente conseguir força em nós mesmos. A gente não tem força em nós mesmos. A gente tem força em Deus. E a chamada do apóstolo Paulo é justamente isso. Ele diz assim, ainda no segundo aos Coríntios, né? A gente falou aquele capítulo 4, versos 6 e 7. E também no capítulo 12, versos 9 e 10, a palavra de Deus diz: por isso me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Nós reconhecemos a fraqueza, reconhecemos a nossa inaptidão. E isso é o que faz a gente se manter na dependência de Deus. Isso é o que faz com que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. A graça do Senhor nos basta. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais a gente tenta cobrir cobrir as imperfeições, pior fica. Tem até um dito, né, popular, uma história que eu vou contar para vocês rapidinho aqui, a gente já está chegando no final. Um dito popular que a palavra sincero, né, que a gente usa na língua portuguesa, muito provavelmente vem acho que do latim, né, sinceros, que significa limpo, puro, mas existe uma outra versão de origem, né, que viria da junção de duas palavras, sim e cera, ou seja, sem cera. Isso é porque antigamente, quando as pessoas que vendiam objetos de mármore ou de barro, e ao trabalhar aqueles objetos, eles mostravam alguma... exatamente, Marcelo está dizendo aí, o conhecimento de que somos fracos nos deixa dependente de Deus, e aí somos fortes. Muito bom, cara. Os vendedores, né, de vasos de barro e tal, quando os vasos estavam sendo ali trabalhados e às vezes trincavam alguma coisa, para eles não perderem a produção, ou o cara estava ali fazendo algo no mármore, passava alguma coisa e ralava ou rachava alguma coisa, eles vinham depois ali que terminavam, passavam a cera por cima, e aí aparentemente aquele vaso estava sem defeito nenhum.
né? Às vezes a gente fica fazendo isso, a gente fica fazendo cera, ou passando cera com relação às nossas inaptidões, a nossa fraqueza. Isso é uma bobagem, principalmente no que diz respeito mesmo à nossa relação com Deus. Se fere a relação com Deus, vai ferir a relação com o próximo também, porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente às vezes não dá o nosso braço a torcer, não reconhece os nossos erros, o orgulho, a arrogância, faz com que a gente queira sempre passar aquela imagem de super-homem, de super-mulher, né, de que não tem falha, de que não erra. Mas a grande verdade é que nós somos falhos, somos fracos, né? Todos nós precisamos aprender a lidar com a nossa fraqueza. Eu até, quando eu olho para a história de Jesus, eu vejo Jesus nos ensinando muito mais a lidar com as dificuldades, as perdas e a nossa fraqueza do que exatamente tentar passar para nós aquela coisa vitoriosa, né? Você vai ver que em todo o tempo Jesus está ensinando seus discípulos a enfrentar, a encarar as tribulações, não perdendo a confiança nele. Em todo o tempo Jesus está ensinando seus discípulos a encarar a vida sem arrogância, sem soberba de coração. É um risco que acontece na vida de cada um de nós, principalmente se a gente leva uma interpretação errônea da palavra, de como a gente deve se portar com relação à nossa fraqueza e diante de Deus. Quando a gente reconhece isso, a gente vai viver uma vida sincera. Lembra do que eu estava falando agora? Que o vaso fica ali, às vezes a pessoa bota a cera por cima e tal, mas na verdade Deus não quer que a gente fique escondendo nossas imperfeições diante dele. Ele quer que nós realmente admitamos as nossas imperfeições. Quando a gente admite isso, existe a possibilidade da glória dele resplandecer em nós. O apóstolo Paulo, ainda lá no texto de 2 Coríntios 4, ele diz assim: Deus colocou esse grande tesouro em vasos de barro. Como é que coloca-se um grande tesouro em vaso de barro? Ele fala qual é o objetivo, né? É porque quando você coloca um tesouro no vaso de barro, você está querendo dizer que a glória, né? A excelência não está em nós, mas sim no tesouro que está em nós, a presença do Senhor. É dele que flui o poder, é dele que flui a força, é dele que emana a fé, o enxergar realmente o agir do Senhor e de como ele pode nos usar mesmo diante das nossas imperfeições. Podemos ser um barco com alguns defeitos, mas somos um barco que o Senhor ama. Podemos ser um vaso rachado, mas um vaso que o Senhor ama, olha, e que está disposto a nos consertar, a agir através de nós e em nós, a consertar a nossa vida. Com defeitos ou não, o que a gente tem que perguntar, na verdade, não é se temos defeitos ou não, porque todos nós temos. Não é se temos fraquezas ou não, porque todos nós temos. Não é se a gente fica mal muitas vezes diante das situações da vida. A gente fica, pô. Mas o que a gente tem que perguntar é se a gente vai permanecer nele ou não. Se nós vamos ser vasos de honra ou de desonra. E para a gente ser vaso de honra, a gente precisa ser vaso que reconhece a nossa fraqueza, para que a força de Deus, para que o poder de Deus age através de nós. Imagine se você tivesse que esperar até você ser perfeitinho para que você pudesse então se oferecer a Deus. E você não ia conseguir fazer isso nunca. Num coração quebrantado, um coração humilde, um coração que reconhece a sua fraqueza, o Senhor pode operar. Mas num coração soberbo, um coração arrogante, esse coração automaticamente vai ser resistido. Que nós possamos
nos oferecer a Deus do jeito que somos, do jeito que estamos. Às vezes você está aí falando assim, poxa velho, eu até gostaria muito de servir a Deus ou de me entregar para Deus, mas eu me acho tão podre, tão distante daquilo que Deus quer. Tira essa visão não é de Deus. O Senhor quer que você venha como você está. O Senhor quer que você venha como você, com todas as suas imperfeições, todas as suas fraquezas. Ele tem poder para transformar, tocar a sua vida. Mas antes de mais nada, renda-se a Ele do jeito que você tiver. Que nós possamos nos oferecer a Deus com todas as nossas imperfeições, com nossas rachaduras, que a gente não queira ficar colocando cera por cima e escondendo as nossas fraquezas, mas que a gente venha deixar a luz do Senhor brilhar dentro de nós, até mesmo revelando a nossa impureza, as nossas rachaduras, que nós possamos viver quebrantados na presença dEle, como vasos de barro, mas vasos de barro na mão do Senhor, né? Que a gente entenda que a gente olha assim e fala assim, poxa, geralmente quem tem um tesouro coloca no banco, né, num cofre super super bem guardado, mas Deus não, Deus escolheu colocar esse tesouro, que é a presença dEle, a glória dEle, em vasos de barro como nós, para que a glória, a honra, a excelência, tudo seja para Ele e dEle, não nossa. Então, quando você está fraco, está forte. Amém? Que a gente possa viver dessa forma e a gente olhar para a nossa fraqueza e não deixar ela nos oprimir. Porque quando você fica